Hoje eu estou aqui com a Lelê, a Letícia, que ela fala sobre empreendedorismo artístico. Ela fala como os artistas eles podem trabalhar com as redes sociais, só que mais ainda, ela também compartilha o slow living, que eu adoro, que eu me conecto demais, então eu tô super honrada de ter você aqui, Lê. Eu que tô honrada, Jaque. Eu já conhecia a Jaque, gente. Eu era muito fã do trabalho da Jaque faz muito tempo. Então, tá aqui hoje falando com vocês, assim, é uma honra pra mim. Ah, nossa, é uma honra, assim, pra mim, e agora que eu te conheço mais ainda, conheci seu jeitinho, sério, é assim, tô muito feliz de verdade. E aqui nesse podcast a gente conversa sobre a mentalidade por trás de um negócio de sucesso. Então eu vou querer saber várias coisas por trás do seu negócio pra gente compartilhar com o pessoal aqui. Tenho certeza que vai ser incrível. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou. Eu sei que você fala que, né, desde pequenininha você era artista. Como que você começou nesse mundo digital, até pra falar sobre isso também? Uhum. Então, minha relação com a arte, ela começou desde criança. Eu até fiz um post essa semana, assim, que eu fazia aula de dança, de pintura em tela, de mangá, eu já fiz aula. Aula de piano eu faço desde os 4 anos de idade, então a música e o universo artístico sempre esteve presente, assim, na escola eu também, eram as minhas matérias favoritas, arte, é, educação física, que também tem um pouco a ver, né, com expressão do comportamento humano e tal, então eu sempre fui fã dessas matérias mais práticas, né? E aí depois eu fui estudar na época do ensino médio, eu acabei fazendo um curso técnico de comunicação visual. Então lá eu tive acesso aos primeiros softwares assim da Adobe, então Illustrator, Photoshop, Uhum. programa de edição de vídeo. E aí eu já comecei a me apaixonar assim por esse universo de criar coisas visuais, principalmente, Uhum. né? Eu acabei saindo um pouco do lance da música, que eu era muito chegada na infância, e aí eu comecei a ir para as artes visuais. Aí depois, na Legal. faculdade, acabei fazendo publicidade e marketing, principalmente porque todo mundo falava assim, ah, a arte não dá dinheiro, né? É o que eu trago bastante desse meu perfil. Uhum. A arte não dá dinheiro, e aí eu acabei seguindo para uma profissão meio correlata, que estava lá em publicidade, eu ia trabalhar com criatividade, eu ia continuar usando meus softwares lá, que eu gostava muito já de fazer. E aí eu falei assim, bora para publicidade. Então eu Uhum. acabei linkando hoje em dia dentro do meu perfil um pouco da minha faculdade com um pouco dos meus gostos desde a infância. E acabo usando isso como uma forma de ajudar outros artistas também. Então eu peguei toda a minha bagagem dentro de empresas, tanto do curso técnico, tanto das atividades correlatas que eu fiz na infância, e aí hoje em dia eu ensino outros artistas a trabalharem nesse meio. Pois é, e aí você ensina eles também a faturarem, né, com o digital, usando a arte deles, para você ver o que você ouvia lá que não dá dinheiro, você consegue hoje provar que é totalmente o contrário, né? Não só com você, mas com tantos alunos que você tem em relação a Exatamente. isso, né? Exatamente. Eu acho que foi um fator decisivo, assim, sabe? Eu não teria conseguido fazer a transição de carreira se eu não tivesse criado meu perfil no Instagram, se eu não tivesse começado a Uhum. divulgar minha arte na internet, porque eu sou uma pessoa extremamente desconhecida, assim, ninguém me conhece. Eu tinha habilidades que não eram fora Nossa, assim, meu Deus do céu, se eu olhasse assim e falasse assim, nossa, é o estilo da Letícia, eu sei que essa é a arte da Letícia. Assim, como que tem já alguns artistas no mercado há anos, né, que já encontraram o seu estilo. Eu não tinha encontrado meu estilo. Então isso era meio que uma frustração minha, mas criando conteúdo e produzindo o que eu acreditava dentro do meu perfil, eu acabei construindo uma comunidade de pessoas interessadas pelo mesmo assunto, e aí, consequentemente, eu consegui vender produtos autorais para essa galera. E é o que eu Perfeito. incentivo muito para os meus alunos, para os meus seguidores, assim, construa uma Uhum. base de pessoas alinhadas com um tema específico, e aí venda produtos de preferência os seus, que aí você consegue Exato. lucrar mais. Muito bom, muito legal. E além disso, eu vejo que você compartilha muito também no seu perfil o seu estilo de vida, né? Que é um ponto que eu super me conecto. Então, hoje eu quero fazer diferente. Normalmente, nas conversas aqui que eu faço as entrevistas e tudo mais, a gente conversa sobre um assunto e no final tem um quadro que eu falo que chama bate-bola. Só que com Eu amo. você, eu quero começar com ele, porque eu tenho certeza que Ai, meu Deus. desse, É. dessa conversa, desse quadro, tenho certeza que vai sair assuntos muito interessantes. Então, Ai, combinado, a combinado. Ai, primeira. meu Deus. Eu sou meio lerdo, meu raciocínio é lerdo, tá? Mas vamos lá. Não, vai ser ótimo. Não, não, e não é tão rápido, não. Na verdade, você pode descrever um pouco mais, tá? Ah, então tá bom, Eu então falo tá que é um bom. quadro bate-bola, mas eu gosto que você fale um pouquinho mais sobre isso. Porque Tá bom. principalmente o primeiro é sobre rotina matinal e rotina noturna. Você tem uma rotina?
Tenho, sou a louca igual você da rotina. Adoro. Eu não Conta pra consigo. gente. Eu não consigo, assim, desde quando eu me demiti, o meu foco foi construir a minha nova rotina. Porque eu estava muito apegada à rotina dentro de empresas, né? De acordar, trabalhar de segunda a sexta-feira. E depois que eu me demiti, começou a virar aquele caos, né? Eu entrei num estado de, meu Deus do céu, eu tô trabalhando de manhã até de noite, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para ver a família, não tenho tempo para fazer nada, sabe? Essa era a sensação. E eu terminava achando que eu não tinha feito nada, sendo que eu tinha feito várias coisas. E aí eu entrei nesse processo de me autoconhecer e tentar entender como era a minha nova forma de trabalhar. Como eu, Letícia, gostava de trabalhar, como o meu corpo funcionava melhor. E aí eu fui identificando, aos poucos, quais eram os momentos mais produtivos. Então, eu sou uma pessoa muito diurna, assim como você, né? E eu gosto de fazer muito as coisas de manhã, quando tem sol. Então, bate 3 horas da tarde, eu já tô... Minha mente já tá, assim, ó, flutuando para outros lugares, assim, Tá o meu foco já... de trabalho. Então, o que eu costumo fazer? Eu acordo, eu gosto de acordar com calma, coloco uma música bem alto astral, assim, para já levantar o meu humor. Aí eu pego, Animar, lavo o né? rosto. Lá, eu arrumo minha cama todos os dias, isso é fato, faz desde sempre, assim, quando eu comecei a morar sozinha, arrumo cama sempre. Parece que é a primeira coisa do dia que você conseguiu cumprir, e aí já muda a mente, olha, é isso, vou fazer, né, tudo que eu me Exatamente. programei. Muito bom. Exatamente. Meu, foi até um livro que eu li, foi o Arrume Sua Cama. Lá que eles falam, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Aí depois que eu li essa frase, nunca mais deixei de arrumar minha cama. Eu quero mudar o mundo, então eu vou começar a arrumar minha cama. Muito bom. Então eu arrumo minha cama, aí depois eu tiro um tempo para ler, porque se eu não leio de manhã, assim que eu acordo, eu enfio um livro na minha cara, eu não leio mais, assim. Então, como eu sei que é muito importante para quem produz conteúdo, abastecer de informação e tal, então eu já leio logo que eu acordo, que também já é um momento que a minha cabeça tá mais na paz, assim, sabe? Eu ainda tô numa vibe, num fluxo bem, sem pegar nas redes sociais, sabe? Aí depois tomo meu café com calma, né? Geralmente eu faço aquelas panquecas saudáveis, tomo meu wheyzinho, bodybuilder. Depois vou fazer o meu exercício físico, tomo banho, e aí só depois desse ritual matinal que eu começo a trabalhar. Aí eu entro no flow do trabalho, e aí eu vou até o horário que é necessário. Tem dias que eu trabalho mais, tem dias que eu trabalho menos, e eu acabo respeitando bastante o meu corpo, sabe? E que horas mais ou menos é isso, esse tempo? Porque eu sei que a maioria das pessoas ficam, ai meu Deus, mas eu não tenho muito tempo. Eu, na verdade, né, falando um pouco de mim, eu priorizo amanhã para isso. Então eu tenho várias horas que eu me permito fazer isso. Nossa, mas que horas que normalmente, em média, você começa a trabalhar? Geralmente eu acordo umas 6h40, assim, aí eu leio os 20 minutinhos lá, né? E aí eu começo a trabalhar mesmo, assim, depois que eu tomei banho, depois umas 10 horas. Isso. Umas 10 horas da manhã. Porque aí eu entro, vejo meu e-mail, resolvo algumas coisinhas assim mais rápida, urgente. Aí geralmente eu tenho reunião 11 horas e aí já começa o dia Perfeito, tá vendo? Eu vejo que muita gente fica assim, nossa, não, mas se eu não começar a trabalhar às 8, às 9, eu não tô sendo produtiva. Eu não vou ter o resultado que eu quero. E tá tudo bem, a gente se priorizando, a gente pode começar um pouquinho mais tarde, né? Não tem problema. Nossa, já que eu fico muito mais feliz, assim, a minha qualidade de vida é muito melhor porque eu tenho esse ritual, assim, eu não descumpro com o ritual. Só, por exemplo, semana passada, que aí foi época de lançamento, aí tava aquela aceleração, sabe? Assim. Mas aí, no normal, tipo, hoje já voltei a ler, sabe? Então, agora já voltou. Esse é um ponto legal da gente falar, que, né, a gente que trabalha com digital, a gente tem esse fluxo. Então, às vezes está em lançamento, às vezes tem outros projetos que, com certeza, pode ser que a gente durma mais tarde, pode ser que a gente tenha que, né, eliminar alguma coisa da nossa rotina matinal e tá tudo bem, porque não é algo constante. É lógico que a gente vai sentir, né, um pouquinho. Quando eu durmo um pouquinho mais tarde, nossa, o dia seguinte ele já não é da mesma forma. Mas se é algo que a gente faz, tem aquela consistência e é uma vez ou outra, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Exatamente. Eu sigo nesse flow. Tem que ser assim. E à noite, você tem uma rotina noturna também ou não? Olha, de noite não tem muita rotina não, porque eu acabo fazendo ou o trabalho, né, ou acabo... É aquele lema, assim, trabalho, arte. Aí o descanso, arte. Aí eu acabo fazendo um outro tipo de arte. Continua na arte. Só que aí não é aquela arte que eu acabo compartilhando, é uma arte que eu faço mais para lazer, ou escrevo no meu caderno. Às vezes eu faço também aquele exercício diário, praticamente, sabe? Que também me dá muito autoconhecimento, assim, para eu descobrir o que faz bem para minha rotina, o que não faz. Mas isso é algo livre, né? Nada que você...
Cada dia pode Só ser de uma coisa manhã. De diferente. manhã é assim, ó, é religião. Aham, que De legal. noite não. De noite vai no flow. E tem algum livro favorito? Qual que é seu livro favorito? Tem 2, que é do mesmo autor, que é Uhum, O Essencialismo, que assim, eu falo que é minha Bíblia. Esse preciso ler. daí, nossa, já que você vai amar. Você que É. ama essa vibe, Aham. assim, mas de qualidade de vida e tal, nossa, você vai amar. Essencialismo e Sem Esforço, que são do mesmo escritor. Eu nunca sei como pronuncia, mas é Greg McKeown, não sei. Não sei também. Mas vale muito a pena. Sério, é uma leitura super fluida, um livro leve, que dá para você terminar lá uns 3 dias, se você quiser. Eu não Olha. termino, porque eu nunca leio o livro atropelado. Eu sempre Uhum, leio, tipo, sim. 10, 15 páginas por dia só. Vale muito a pena. E aí, entrando nessa pergunta, fiquei curiosa agora. Quando você lê, você tem algum caderno do lado, ou você grifa o seu próprio livro, ou não? Você lê inteiro, repete a leitura. Como que é esse processo de leitura para você conseguir aplicar aquilo que você está aprendendo, né? Cada um tem uma forma, eu queria saber a sua. Então, eu comecei a ler por conta que eu antes me achava, assim, sou uma pessoa estranha, porque eu não gostava de ler, né? Aí eu comecei a encontrar outros estilos de leitura que ficaram, que me despertaram o interesse pela leitura. E aí eu Uhum. comecei com o desafio de ler um livro por mês, que era o desafio 6 em 6, o meu projeto de leitura com os seguidores, né? Adorei. Leia um livro durante 6 meses, e aí no final do desafio você vai ter lido 6 livros. Uhum. E aí, hoje, né, eu já me desafio mais, então eu tento ler uns 2 livros por mês. Também não me soco de livro, porque eu gosto de ler com Uhum. calma. Leio poucas páginas por livro, não, por dia, e gosto de grifar também. Assim, livro sem grifar, para mim, é a mesma coisa que não ter lido. Então, eu grifo e ainda tem uma aba no Notion que eu coloco, separo por algumas categorias. Então, tipo, autopromoção, arte, criatividade e tal. E as frases que mais me marcaram eu acabo deixando lá, porque como eu falo muito sobre educação, é legal ter essas inspirações até para colocar dentro de uma apresentação ou para eu repetir quando eu estou ensinando para outra pessoa. Então eu gosto de trazer essas minhas referências e Que deixar compilado legal. num lugar. Adorei. E enquanto você está lendo, você grifa, lê tudo. Para depois você passar no Notion, aí é o momento que acabou a leitura e você pega e faz isso. Você não interrompe no meio da leitura, normalmente, né? Não, eu interrompo tudo. Ah, Vai tudo não, acabar é lá. lá na hora da É leitura. lá É, na hora, porque senão eu vou ser 100% não esquecida. esquece. Eu não anoto na hora, já que o negócio é tipo assim, nunca mais eu vou anotar. Então, Aham. eu anoto, né? E o que eu gosto de fazer, né? Se perguntou se eu releio o livro e tal, eu gosto sempre de deixar aqui, né? Eu tenho uma gavetinha onde eu nunca deixo exposto nada, né? Não sei que você já percebeu que eu não tenho Aham. nada aqui atrás, não deixo nada exposto. Eu deixo meus livros guardados no armário. Mas aí, de vez em quando, eu gosto de voltar e reler. E Uhum. eu acho interessante porque eu vejo, sabe, qual que era a minha mentalidade da época, assim, sabe? Por que eu tava grifando aquela parte? Então, É, eu bem sempre legal. volto nos livros antigos e dou uma relida. E aí, os meus favoritos, por exemplo, esse de essencialismo, já li mais de uma vez, porque é aquele negócio lá que eu quero viver aquela filosofia de vida. Uhum. Olha que legal. Aí eu releio. É, isso é muito bom. Quero ler. Não, já tá na minha listinha para eu ler o próximo livro. Nossa, você vai E amar. você gosta de misturar? Porque quando eu comecei a ler um livro, eu estava achando que eu Uhum. estava pegando muito livro, né, ou de marketing, ou da área, Nossa. ou desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, não, para dar uma leveza, teve um mês. Eu fiz assim, um mês foi de desenvolvimento pessoal, o outro foi de marketing, e o outro eu peguei de romance, nada a ver com nada, Ai, só muito para ficar bom. super fluido. E isso daí foi bem legal, eu adorei essa parte, assim, que aí depois eu volto de novo para. Mas na minha cabeça eu fico, nossa, eu não posso ficar lendo isso, porque eu tenho que ler coisa do meu trabalho. E não, tá tudo bem, mas a gente tem aquela pressão na gente mesma, né? Sim. Sem necessidade. Acontece direto comigo, É. assim. Depois que eu comecei a ler desenvolvimento pessoal, nossa, eu não leio mais do outros estilos de livro, não. Assim, o que eu vario, igual você falou, né? Eu vario muito em desenvolvimento pessoal, marketing e arte e criatividade. Então, quando satura o negócio, né, o lance de Aham. desenvolvimento pessoal, carreira, que é uns assuntos mais densos de estudo, eu acabo voltando para o universo da arte. Então, por exemplo, o que eu estou lendo agora é o Despertar Criativo, que fala muito sobre arte, criação, tipos diferentes de criativos. E aí Que dá legal. essa paz, assim, sabe? Aham. Que legal. Adorei. Isso daí é uma boa dica. E Faça você isso. tem uma frase favorita?
Uma frase favorita? Entra lá no Notion. Exatamente. Tô pensando. Eu tenho duas, assim, minhas mesmo, que eu fico repetindo várias vezes, assim, para meus seguidores, e que é: vender a sua arte não te torna menos artista. Essa frase eu acho que pode me resumir muito bem para quem é artista e está assistindo esse podcast. E que o medo de mudar não te impeça de evoluir, assim, porque ao longo da minha trajetória, principalmente falando sobre o universo da arte, cada artista vai passar por várias fases durante a vida, e não é por isso que a gente vai deixar de mudar o nosso estilo artístico, ou as nossas criações, ou os assuntos do nosso perfil, por exemplo, trazendo para o universo do marketing, né? Sei lá, não tá fazendo mais sentido eu falar sobre isso, então muda, sabe? Porque a gente só tem essa vida, né, para viver nossos sonhos. Então, eu sou muito fiel com o que eu tô sentindo no momento e com a minha essência, acima de público, acima de engajamento, acima de qualquer coisa. Muito bom, é isso. Espero que todos tenham ouvido e fixem, né, essa mensagem, essa frase, porque é bem legal. Já que a gente falou já um pouquinho sobre isso, agora a gente pode aprofundar alguns pontos. E, na verdade, eu tava vendo um Reels seus que eu amei. Eu adoro esses Reels também que você traz até de estilo de vida e tudo mais, além do conteúdo. Só que eu selecionei aqui essa frase, que eu achei super legal. É assim, ó: você só vai se manter criativa, produtiva, feliz, quando viver sua rotina como parte do sucesso. Sim. Como que é para você isso? Você acha que isso influencia na sua criatividade, ter essa rotina, né, e tudo mais, essa leveza no seu dia a dia? Sim, nossa, com certeza. Eu falo isso porque eu gosto muito de analisar padrões. É algo que é de mim, assim, eu não sei, é algo que eu gosto muito de fazer. E aí eu analiso sempre pessoas que eu julgo serem bem-sucedidas. Na minha visão, né? Porque o sucesso varia de cada pessoa. Mas na minha visão, eu sempre analiso as pessoas que são bem-sucedidas para mim e eu observo o que elas falam e tento encontrar padrões entre as falas do que elas pregam e estão vivendo naquele momento, né? E todo mundo fala, né, que às vezes a gente chega num lugar que a gente almejava tanto e nem era tudo aquilo, sabe? E a felicidade é passageira. A gente vive uma vida esperando que aconteça ou que chegue um momento específico, sendo que a gente deixa de aproveitar todo o caminho, toda a jornada. Então, tudo que eu levo hoje em dia, assim, como filosofia de vida, é entender que, cara, é isso daqui que eu fiz hoje. Então, por exemplo, hoje eu tinha uma entrega importante, sabe? Essa entrega importante que eu fiz hoje, ou um vídeo que eu fiz bacana dentro do meu perfil, ou, por exemplo, esse podcast que a gente está participando agora. Então, tudo isso eu vejo como parte do meu sucesso. E quando a gente muda esse olhar, né, de só vou ser bem sucedido quando eu estiver em tal lugar, ou tiver X dinheiro, ou tiver X alcançado X coisa, e a gente olhar para, nossa, olha o que eu fiz hoje, sabe? Isso torna a vida muito mais leve, assim, ao meu ver. Com certeza. E é o aproveite a jornada que você falou, e é algo que eu falo muito do Enjoy the Journey, porque não adianta a gente achar que quando chegar lá, a gente vai aproveitar, porque o quando chegar lá, a gente já vai querer outra coisa. A gente já vai estar em busca de um outro sonho, um outro objetivo. E aí a gente nunca é feliz, é isso que você falou. Então, se a gente não aproveitar... Nossa, esse exemplo foi muito legal, porque você trouxe, né, aqui do podcast, ou a entrega do material. Então, quem está ouvindo a gente, quem está vendo também aqui no YouTube, para e faça uma lista, né? Pensa em quais são as coisas que você já conquistou. Isso é um exemplo até de gratidão, porque aí a gente consegue vibrar mais e receber mais. Então, é muito legal. Antes eu ficava esperando assim, ai, nossa, porque não aconteceu nada de legal, sabe? Aquele momento de gratidão. Eu nunca pensava assim, nossa, o que eu posso ser grata? Parecia que tinha que ser uma coisa extravagante, assim, um evento para eu ser grata por aquilo. Mas na verdade a gratidão é um exercício diário da gente ver pequenas conquistas, de ver essas pequenas coisas que acontecem na nossa rotina, né? Então, por exemplo, um exercício que eu gosto muito e que eu faço hoje em dia eu tenho no Notion, né, um controle diário de hábitos, porque eu sou a freaking louca de hábitos, né? Então, eu tenho um controle diário lá de hábitos para eu fazer o checkzinho e ainda eu coloco lá 3 gratiluz, eu fico zoando, né? 3 gratiluz do dia. Então, o que aconteceu de 3 coisas boas que aconteceram no meu dia hoje. E assim, tem dia que você fica, vou desenterrar de um dia coisas boas que aconteceram. Mas depois que eu comecei a fazer esse exercício diário, eu comecei a ser muito mais grata e começar a treinar o meu olhar para ver as coisas positivas do meu dia. E aí foi, assim, mudou muito a minha mentalidade. Assim, um exercício super básico, que inclusive foi sugerido
pela minha psicóloga, assim, na época que eu não estava bem da saúde mental, e aí eu aderi a isso como uma filosofia de vida, assim, e foi maravilhoso. Sou outra pessoa, assim. Olha, e aí com a prática fica mais fácil até para você Sim, observar e pensar, né, o que você é grata. É muito exatamente. bom. Eu já ia falar realmente sobre saúde mental, ainda bem que você trouxe isso aqui. Nossa, Vale. é tanta coisa acontecendo, né, que a gente Uhum. fica, parece que é cada vez mais, é mais trabalho, mais preocupações, mais Sim, objetivos, metas e faturamento, e eu tenho que fazer aquilo, e depende tudo da gente, se a gente não fizer, não sim. ganha, principalmente quem trabalha no Quem é digital, autônomo. quem é É. autônomo, é empreendedor. Como que você. Então, conta isso, essa experiência. Você passou por esse processo? Teve um burnout? Como é que foi? Tive. Nossa, já que foi, assim, o caos. Assim, na época da faculdade é a época mais sofrida, assim, não sei você, mas é a fase lá dos 20 e poucos anos que a gente não sabe o que quer fazer da vida. Não, entra no mundo corporativo e vê que nem aquilo lá. Eu não estava me encaixando no mundo corporativo. Assim, eu gostava do meu trabalho, eu amava as pessoas que eu trabalhava, mas não era o modelo que eu era feliz. Né? Uhum. E aí eu entrei num processo de educação lá a vida não é possível que a vida seja isso, assim, sabe? E eu sou uma pessoa já normalmente reflexiva sobre tudo, assim, questionadora, né? E aí foi um processo bem complicado, assim, que eu tava trabalhando muito, tava fazendo freela, produzindo conteúdo, tava dentro da empresa e não tava muito saudável, né? Uma empresa lá que eu trabalhei na época, tava saindo de um relacionamento que foi um relacionamento que eu julgo ser tóxico hoje em dia. Então foi uma fase que aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Muitas mudanças também, porque eu tava vindo para São Paulo, né? Tava acostumado a ficar no interior, então foi um turbilhão de mudanças, né? E aí, nesse processo, eu acabei ficando afastada do meu trabalho por atestado médico mesmo. Comecei a tomar antidepressivo. E aí entrei nesse processo de autoconhecimento e de começar a me valorizar mais. Por isso que eu falo bastante também dentro do meu perfil, e um dos meus posicionamentos é falar sobre a valorização do nosso trabalho, da gente aprender a cobrar bem pela nossa arte. Muito porque eu não era assim, sabe? Porque eu sempre me despriorizava, nunca conseguia ver valor nas artes que eu fazia ou qualquer trabalho, assim, eu sempre duvidava do meu potencial e da minha capacidade. Então, o que eu falo hoje em dia é muito também pelo que eu vivi, assim. Então, eu Total. tento trazer para ajudar essa galera que possivelmente está passando pelas mesmas situações que eu passei e que consiga passar de uma forma mais leve. E aí depois, beleza, né? Consegui, mas hoje em dia eu levo muito como uma regra, praticamente, assim, como um remédio, que eu não deixo de cumprir todos os dias os meus hábitos diários por conta dessa fase. Né? Então tem gente que fala assim, nossa, mas você às vezes chega até a beirar o exagero, né? Assim, de fazer todas essas sequências de coisas todos os dias e ser tão metódico em relação à sua saúde, e não Uhum. descumprir com algumas coisas, mas eu sei o quanto essa minha disciplina foi importante para o meu processo de cura, então por isso que hoje eu sou super disciplinada em relação à saúde e eu sempre priorizo a minha saúde, assim, então eu nunca, não é que eu não vou priorizar o meu trabalho, óbvio, porque também Lógico. não tem comparação, né, uma coisa com a outra, mas assim, quando eu vejo que eu não tô conseguindo me cuidar da forma que eu gostaria, então daí eu já dou uma desacelerada, eu penso como eu poderia retrabalhar as minhas formas de minha rotina, assim, para levar uma vida mais leve, sabe? Total. Porque e isso daí é independente, na verdade, se a gente trabalha pra gente mesmo, trabalhando num escritório, CLT, a gente tem que cuidar da saúde, porque o trabalho, ele é importante, mas sem a nossa saúde a gente Exatamente, também não consegue trabalhar. E exatamente. por isso que a saúde mental, a gente focar ali no que faz bem. E quais outros exemplos, além de fazer exercício? Por exemplo, ficar fora do celular por um tempo, eu acho que isso também acalma um pouco a Nossa, mente. sim. Que mais que você fez ou que você indica às pessoas para cuidarem da saúde mental, principalmente se estão vendo ali, ou se está com Uhum. ansiedade, ou se está muito atarefado? Olha, um exercício que me ajudou muito é fazer menos coisa. Assim, eu lembro que na época, quando eu não estava bem, eu comecei a eliminar coisas. Então, Uhum. inclusive coisas que eu até gostava. Por exemplo, eu parei minha aula de desenho na época que eu estava passando por depressão, assim. Mas porque estava tão acelerado, minha rotina estava tão corrida que eu não tinha nem tempo de respirar. Então, às vezes, pode ser que faça sentido você fazer, por exemplo, uma aula de yoga. Mas se você ir até a aula de yoga, será que não vai ser mais um esforço? Será que se você, por exemplo,
tirasse esse tempo para você ficar de boas em casa, fazendo absolutamente nada, um tempo de ócio, será que isso daí não seria melhor? Claro que eu tô falando yoga aqui, mas exercício físico eu julgo ser essencial, tá? Essencial, eu também. Mas às vezes, tirando, sabe, algumas funções, tirando algumas atividades da rotina, isso vai ser mais tranquilo do que, às vezes, fazer mais coisas. Mas algo que eu gosto muito é ter contato com a natureza, assim, eu sou a menina do campo versus cidade, então, por exemplo, eu tô umas 2 semanas, assim, no parque, pra mim é o auge meu Deus do céu, eu preciso de parque, porque eu me reconecto muito quando eu tô em contato com a natureza, seja, assim, mentalmente quanto fisicamente, então, sei lá, ir no museu, ir num cinema sozinha, sabe? Fazer programações sozinhas é maravilhoso. Tem até um livro de uma artista que eu gosto bastante que chama O Caminho do Artista, não sei se você já leu também, mas Não. chama O Caminho do Artista. E ela sugere um exercício lá que é os encontros com um artista. Que é você tirar, pelo menos uma vez por semana, um horário para você fazer uma atividade só você, sem dar explicação lógica, racional nenhuma. Então, sei lá, eu quero ir numa papelaria, eu quero fazer uma receita diferente, cozinhar alguma coisa diferente, eu quero comer um doce, quero pedir um delivery, sei lá, qualquer coisa assim, mas fazer por você, sem explicação, sem motivo nenhum, sabe? E só fazer por você. Fazer literalmente coisas diferentes que você até gosta, mas não tá acostumado, não priorizou na sua vida, né? Exatamente. E eu percebi como a gente não desprioriza, a gente não faz essas coisas, né? É muito louco. Muito, muito. Que nem quando eu tava no processo de desenvolvimento pessoal, eu tinha uma listinha que eu coloquei, né? Eram 10 coisas que eu gostava de fazer. Então, uma delas é ver o pôr do sol, né? Contato com a natureza. E isso eu tava vendo que, sei lá, fazia muitos meses que eu não ia ver o pôr do sol. Eu falava, gente, se isso é uma coisa que me faz bem, por que eu não vou lá, sabe? E aí eu comecei a priorizar mais assuntos. E hoje de manhã eu adoro também fazer essas receitas saudáveis, e principalmente com um visual bonitinho. Então, por exemplo, adoro. Amei. Eu vou, por exemplo, amo bowl com a comida toda certinha, então tudo em coisinhas assim, separadinhas, coloridas. Aí eu adoro tirar foto. Tipo, poke eu amo, porque é todo arrumadinho. Nossa, é muito bonito mesmo. Eu acho lindo. E aí outra coisa que eu adoro é fazer suco, ou suco verde. Aí hoje eu fiz um suco de beterraba, aquele rosa, super rosa lindo. Era beterraba, a cenoura. Aí depende, às vezes eu ponho limão, mas hoje eu pus maçã e whey, porque foi depois do meu treino. E aí me faz tão bem, só de eu ver um suco rosa que eu tô tomando. E é uma coisa tão simples que a gente pode fazer que eu acho que mexe ali com a nossa mente também, deixa, né, a gente mais relaxado, mais feliz, mais criatividade. Aí eu vim na minha mesa, tirei uma foto. Então, isso daí também são coisas que a gente pode pensar, fazer algo que te deixa feliz, te deixa bem, e coisas que às vezes a gente, né, não faz normalmente, coisas diferentes. Assina embaixo. Eu amo fazer isso. Não, eu adorei o que você trouxe também, assim, em relação às coisas diferentes que a gente, ir ao cinema sozinho, quanto tempo que a gente não vai no cinema? Então, pensa, né? Se programa, coloque ali na sua agenda. Muito legal. Sim. E fazer coisas, às vezes, sem se planejar tanto, assim. Por exemplo, na última vez que eu fui no cinema, eu fui assistir o Homem-Aranha, né? Que eu falei assim, isso daí eu vou ter que assistir no cinema, porque, nossa, era o meu super-herói favorito. E aí tinha a Zendaya também, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou querer assistir. Aí eu tava no shopping, eu falei assim, por que eu vou ao cinema? Tipo, aproveitar, sabe, nossa liberdade de tempo, que às vezes a gente tem e esquece que tem, né? Então daí eu falei, vamos lá no cinema. Aí não tinha ninguém, eu falei assim, eu vou sozinha mesmo. Aí eu fui, foi a melhor coisa, eu chorei sozinha. Se divertir com a sua própria companhia, né? Não, eu sou muito desapegada, assim, eu gosto de fazer coisas sozinha. Já viajou sozinha? Pra longe? Não, pra longe não. Nossa, já que eu sou muito. Isso daí é uma coisa que eu quero fazer, assim, sabe? Eu vou em um show sozinha agora em junho. Um show maior. Tipo, eu já tinha ido num menorzinho na Casa Natura aqui em São Paulo. Já tinha ido em um sozinha, mas era pequeno. E aí agora eu vou num show sozinha grande. E aí eu falei assim, vai ser essa experiência e tal. Muito e aí legal. o próximo passo é viajar sozinha. Eu só peguei avião sozinha, mas fui encontrar uma amiga, assim, sabe? Também já foi o auge pra mim, porque eu sou uma pessoa meio desligada, assim, sabe? Eu sou muito, tipo, ai meu Deus do céu, não acredito que o voo era 1 hora atrás, sabe? Tipo assim, essa é muito minha cara quando eu tô fazendo essas coisas mais responsáveis, assim, sabe? Fora de casa. Nossa, eu sou imagina. Não, sensacional. Eu viajei uma vez sozinha. Assim, quando eu fui pra Austrália,
Eu fui na casa de uma amiga minha. Só que aí ela morava lá em Sydney e eu queria conhecer outros lugares. Aí eu falei, quer saber? Eu peguei um final de semana só, mas peguei o final de semana, tive que pegar avião, fui para Cairns, para num outro lugar. E passei, era onde fazia mergulho, então eu fui fazer o passeio de mergulho. Mas foi assim, muito desafiador, muito. Mas foi tão bom essa experiência. Nossa, Era num lugar, lógico, que a gente não falava a língua, né? Apesar de eu saber inglês, então isso até foi mais tranquilo. Mas culturas diferentes, aquele desafio de você chegar. Como que eu vou? Tudo bem, onde a gente mora, a gente fazer coisa no mercado e tal. Agora, quando você tá lá, você vai fazer passeios. Eu recomendo para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu já fiz essa experiência, já tá check. Agora eu quero. Eu prefiro muito mais. Ai, mas é muito bom. Não, mas eu quero muito fazer isso ainda. Eu quero muito fazer. Assim, é quase uma prova de falar assim, nossa, eu sou capaz de sobreviver sozinha em algum lugar, assim, sabe? É bem isso, é bem isso. Mas é bom, isso daí é ótimo para nossa autoconfiança, assim. É verdade. Né? Autoestima. Aquele poder, aquela coragem, né? Nossa, eu amo fazer essas coisas. Desafiadoras, assim. Eu também. Eu acho que esse é uma das nossas características também bem parecidas, isso, de que mesmo que tenha aquele desafio, a gente vai assim mesmo, e a gente vê o que dá, o que acontece. Exatamente. E até falando desse assunto, como que as pessoas podem lidar com as crenças quando elas não acham que elas são boas o suficiente, sabe? Principalmente que eu vejo que você fala com o público de criativos e artistas, muitas vezes eles, com certeza muitos deles confiam, mas muitos têm medo ou vergonha de mostrar isso para o mundo, né, nas redes sociais. Você tem algo para compartilhar que as pessoas podem começar a pensar para quebrar essa crença? O que eu gosto de fazer é tentar entender de onde vem, sabe? O que é exatamente esse medo, sabe? Porque medo acaba sendo muito geral. E aí, quando a gente começa a aprofundar e começar a identificar de onde vêm esses motivos, é mais fácil de encontrar um plano de ação para resolver isso, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a compartilhar meu trabalho, eu tinha muito medo, né? Mas o que era esse medo? Era um medo de julgamento de pessoas próximas, principalmente. Eu não tinha tanto medo de pessoas que eu não conhecia. Eu tinha medo de pessoas próximas. E identificando isso, eu entendi que, por exemplo, criar um perfil do zero para divulgar minha arte era um plano de ação eficiente. Porque aí eu tirava a minha base de pessoas que me travava, que me fazia sentir medo de compartilhar ou mostrar quem eu realmente era. E aí eu comecei a mostrar sem falar nada para ninguém. Assim, eu compartilhei para 2 amigos na época e eu comecei a postar meus desenhos daquela forma. E aí, quando eu comecei a ganhar autoconfiança e entrar em movimento, né, que essa é uma outra dica que eu poderia dar, entrar em movimento, porque só entrando em movimento a gente vai testar, ver o que funciona, o que não funciona, começar a entender que nem era tão um bicho igual a gente imaginava dentro da nossa cabeça, sabe? E aí, postando com frequência também, né, que eu comento como um exercício, assim, quando a gente faz uma vez uma atividade, toda a nossa expectativa, ela vai direto para uma coisa só. Então, aquela uma coisa vai ter que sustentar toda a nossa expectativa, a nuvem de expectativa. Mas se a gente faz 10 vezes uma mesma atividade, a nuvem de expectativa está na nossa cabeça, ela vai ser diluída nessas 10, enfim, realizações nossas. Então, se não deu tão certo aqui, pode ser que dê aqui, e aí aqui vai dar muito bem, e aí na próxima não vai dar bem, mas você vai lembrar da vez que deu muito bom, certo? E aí você vai começando a replicar esses padrões de sucesso, que foi algo que também me ajudou muito, entrar nesse processo de... as pessoas falam assim, posso com medo mesmo. E, na real, assim, eu acredito muito nisso, né, nesse começo, sabe? Porque você vai ter que dar algum passo fora da sua zona de conforto. Porque muitas vezes o que a gente deseja tá fora da nossa zona de conforto. Então, é necessário quebrar esse primeiro passo. Total. Nossa, muito bom isso que você compartilhou. E eu percebo, a gente, né, tem histórias assim, quando a gente começa, sempre é mais difícil, mais desafiador e a pior versão que a gente já fez. Porque a primeira vez, nada a gente faz já sabendo. Só se alguém tem muito talento e aí tudo bem, aí, né, é algo fora da curva. Mas normalmente, a primeira atividade que a gente faz, a primeira vez na vida, vai ser algo mais difícil e algo descoordenado, né? Independente do que for, gravar vídeo, dirigir, andar de bicicleta, tudo a gente vai cai. Então é algo que tem que ter a prática, tem que ter.
Então, eu gosto muito de falar que o feito é melhor que perfeito, mas ele bem feito também, não é algo que você vai fazer de qualquer Exatamente. forma, né? A gente também tem que pensar na qualidade, a gente tem que dar o nosso melhor com o melhor que a gente tem agora. Perfeito. E não Essa é a frase que eu comparar. acredito. É, Exatamente. Tudo que eu perfeito. acredito. Que bom, é isso. Já que estamos muito alinhadas. Muito, muito, muito. Já acabou o podcast, acabou, é isso. Acabou, é isso. Já que falou tudo. Mas não, eu quero falar uma coisa com você agora, que eu amo, e gente, é sério, ela é minha alma gêmea, não é possível, porque todas as coisas que eu falo, a gente se conecta demais. Nossa, é E eu verdade, falo né? muito do mind, do body, do work, pra Sim. gente trabalhar nossa. Não, isso daí é uma assim, dos meus métodos que eu uso no meu dia a dia. Só que eu vi Exatamente. esses dias, e eu falei, nossa, ela arrasou. Ela colocou no final, depois, do Mind Body Work, eu esqueci, não sei se é sales, eu esqueci a palavra, a Era palavra. bolsa. É mente, corpo, alma e bolso. Ah, Os tá, meus porque lemas. é verdade, só em português eu que falo em inglês, é isso mesmo. É que eu já tinha dito. Mente, corpo, alma e bolso. Exatamente. Sensacional, porque também a gente tem que cuidar da parte financeira aí, né, da nossa vida. O que Exatamente. você quebra? O que tá em... Porque o nosso, eu vi que ele é diferente, o nosso... Como que eu falo? Lema de vida. Não só lema de vida, mas o mind, a mente, o que a gente coloca em cada Sim. Sim. balde, em cada bucket, sei lá, Sim. é diferente. Então, o que Sim. você fala sobre mente, sobre corpo, sobre Tá. alma e bolso? Bom, na mente eu falo que a gente tem que se abastecer de referências, principalmente porque eu falo com criativos, artistas, eu sou a maior incentivadora do estudo. Eu falo que eu sou uma nerd assumida, então eu gosto de estudar cursos, eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir documentários, não assisto muito filme, mas documentários, ouvir podcast, igual, por exemplo, esse daqui, sabe? Tudo que abasteça o nosso conhecimento vai ser fruto de prosperidade, fruto que é um outro lema que eu também trago assim dentro do meu perfil. Uhum. Então, mente, principalmente por conta disso. Corpo, porque eu já contei, né, a história de como foi importante para mim esse processo de entrar em movimento do meu corpo para minha mente estar saudável, para conseguir produzir mais, produzir feliz. Uhum. Que eu falo até uma outra frase assim, que uma mente cansada não cria feliz. Então, eu gosto de ter o equilíbrio físico, nesse caso, que eu sei que vai me deixar mais produtiva. Alma, porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando no CLT, eu estava ganhando financeiramente bem para a minha idade, estava ganhando bem, assim, para ter uma qualidade de vida boa, né? A gente sabe que em São Paulo também é caro viver aqui, eu estava conseguindo me bancar tranquilo, mas ao mesmo tempo eu não estava feliz, porque eu não estava alimentando a minha alma, não estava fazendo aquilo que realmente meu coração vibrava, né? Então, é importante que dentro da nossa rotina a gente tenha essas atividades. Né, de fazer uma atividade que a gente goste por nós, igual eu tinha comentado, de separar horários durante o nosso dia para fazer alguma coisa prazerosa. Então, por exemplo, o exercício das 3 gratiluz é um ótimo indicativo para mim sobre qualidade de vida, porque se eu chego no meio do dia, assim, lá umas 3 horas, e ainda não vivi nada de interessante legal que eu possa escrever no meu caderninho lá da gratiluz, já é uma atenção, sabe? Para eu fazer alguma coisa, tomar uma atitude de mudança, para até o final do dia eu ter alguma coisa para agradecer. Então, Adorei. tem Muito esse bom. lance da alma e o lance do bolso, né? Que eu também falo que não adianta a gente fazer a nossa arte, de amar tudo que a gente faz, sendo que isso não traz um retorno financeiro, né? Tudo que a gente queira levar a médio e longo prazo precisa ser sustentável financeiramente, porque só assim, só isso vai dar a liberdade que a gente faça mais e mais vezes aquilo que a gente ama. Então, se preocupar com a organização financeira, né, de ganhar mais, de investir no nosso dinheiro, então tudo isso também faz parte desse quesito bolso. Adorei, muito bom, muito bom. No meu caso, assim, até para explicar um pouquinho, Eu quero. o guia da rotina abundante justamente por conta disso, que eu também separo, só que é um pouquinho diferente. Eu acho que a base, a ideia é bem parecida, mas eu tenho muitos exercícios assim que são diferentes. Então, o mind, que seria da mente, no meu caso, ele é mais para a parte de meditação, de visualização, né, de você visualizar a vida que você quer. Então, trabalhar a mente mais nesse sentido. Futuro.
Isso, exatamente. Saber seus objetivos, as suas metas e visualizar e pensar para a gente vibrar para isso acontecer, né? E manifestar. Então, essa parte mais da mente. Uhum. Body, que é o corpo, então também é fazer atividade física, alimentação saudável, beber água. Então, tem vários exercícios e atividades que são importantes para a gente fazer nesse ponto. Mind, body, work. O work é trabalho. E aí é o momento da gente trabalhar. Então, leitura, né? Ler livro, ouvir podcast, ver vídeo, fazer curso, trabalhar, tudo isso que a gente também está se preparando. Então, esses 3 é que ele vai te mostrar que você consegue saber onde você quer chegar, se dedicar para isso, trabalhar o seu corpo e sua mente para realmente ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante com aquilo tudo que você quer. E é possível. As pessoas acham que, meu Deus, mas é muita coisa. Eu adoro fazer post no Instagram, que aí tem a listinha, né, de tarefas, checklist que você poderia fazer. Teve uma pessoa que falou, meu Deus, quanta coisa. Mas a ideia é, você não precisa fazer isso todos os dias, ou num dia só. Mas ir, né, fazendo esse mix, fazendo um dia algo que você tá... Eu acho que algumas coisas eu gosto de ter a rotina, de todos os dias fazer. Então, por exemplo... Inclusive fim de semana, né? Isso. Exercício físico, inclusive de fim de semana. Leitura, se dá para encaixar no final de semana, também eu vai também. cair no final de semana. Concordo. Então, um de cada eu gosto de ter. Um do mind, um do body, um do work. Um certo eu vou ter ali todos os dias. Agora, os outros, se eu tiver um tempo maior, se eu tiver, sabe, desconectada e eu precisar daquele, porque o meu é meditação, é crossfit e leitura. E a leitura, às vezes, eu dou algo ou curso. Então, se eu preciso assistir aquele curso e não dá tempo de eu fazer leitura, eu tenho essa flexibilidade, sabe? Bom. Que aí dá pra... Pronto. Agora, sempre é um de cada. Mas se eu tô com eu quero o meu journaling, que é, né, o diário ali, que eu quero fazer a escrita, isso é algo que, às vezes, eu não faço de manhã, mas eu faço à noite. Então, a gente tem essa flexibilidade. Sim. Mas é saber que existem essas possibilidades que vão mudar a nossa vida. Né? E vai para melhor. Para todos os sentidos. Exatamente. Nossa, eu levo exatamente essas mesmas coisas. Já. A gente é almas gêmeas da internet. Exato, né? Dessas ideias e tudo mais. É sensacional, muito bom. Eu amo. Ai, eu tô amando esse papo, de verdade. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E eu queria saber, que mensagem você falaria para as pessoas que estão começando aqui no digital, querem compartilhar a sua vida também, mas o seu negócio, o seu conhecimento e tendo esse equilíbrio, né, principalmente, para ter uma vida mais leve. Eu sei que tudo isso a gente falou que eles deveriam fazer, mas Sim. O que você resumiria falando, olha, é isso? Olha, difícil. Mas algo que sempre apita muito em mim, assim, é o lance da intuição e da essência, sabe? Só a gente sabe o que realmente vai ser bom para nós, porque eu vejo na internet que a gente tem acesso a muito conteúdo, muita informação, mas a gente precisa ser muito sábio a partir do momento que a gente está nas redes sociais ou no digital, porque há muitas tentações e é importante você ter os seus valores claros, porque senão você pode se confundir no meio da jornada, achando que o que faz sentido para outra pessoa é o seu desejo, sendo que na verdade não era. Então, ter os seus valores claros, entender, ouvir, né, principalmente a sua intuição, seria, para mim, o maior segredo, assim, desse mercado, porque não existe um certo e errado, né? Existe aquele caminho que vai funcionar para você. Perfeito. Isso daí a gente consegue viver mais sem tanta pressão, né? Viver mais intencionalmente, porque a vida é isso, é a gente saber exatamente o que a gente quer, aquele objetivo, e tá tudo bem. Comparação, tentar não se comparar, porque é um ponto que a gente pega muito, né, o tempo todo. Então, nossa, amei. Eu também. Aonde as pessoas podem te encontrar? YouTube, Instagram, seu site, fala tudo. Estamos aí em várias redes sociais. O meu site estou criando, então não posso passar agora ainda. Mas estou no Instagram, né? O Instagram é a minha rede social principal. Estou no YouTube agora. É Letícia.imai. Tá. IMAI. E aí estou no TikTok, o mesmo user, e estou no YouTube também, Letícia Imai Art. Adorei. E tô no Pinterest também, para quem quiser lá, eu salvo todas as minhas referências de criação, então caso você queira acessar aí as minhas referências, pode ir lá também acessar. Acho que é isso. Tem mais alguma rede? Acho que não. Acho que não. Já são vários.
E aí provavelmente quando meu site estiver no ar, www.leticiamai.com. Perfeito. E Então, o user já tá comprado. conferem todos os cursos também, que tá no Instagram, com certeza, né? Deve estar ali. Vamos. Falando Tá lá nisso, no... você tem curso só de lançamento ou você tem algum curso que a pessoa, se ela quiser entrar agora, ela consegue? Então, eu só tô com lançamento, mas a gente tá construindo aí um perpétuo para começar a rodar, porque eu sei que Boa. muitas pessoas acabam chegando no meu Instagram Uhum. e querem consumir algo de mim, mas aí não consegue, porque ou às vezes a turma não tá aberta e tal. Agora ela tá aberta, mas aí a gente já vai fechar. Mas Uhum. aí daqui a pouco aí teremos novidades. É isso aí. Adorei. Lê, muito Eu obrigada. também. Um beijo. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, gente!